transmitida simultaneamente. Está entrando aqui a gravação. Ela está sendo transmitida simultaneamente pelo Facebook. E lá você também encontra o link para poder adquirir a Bhagavad Gita. Então, nós temos assim, a honra de receber, né, alguns convidados nessa live. Contamos com a presença ilustre do autor do livro, Hridayananda Dasa Goswami Acharyadeva. Também estamos recebendo Panchali. Panchali, ela é a representante da HDG Global, e Adwaita Chandra, que é o diretor da HDG Global aqui no Brasil. Temos também a presença... Só um minuto que está entrando aqui a gravação de novo. Contamos com a presença também de Tarini. A Tarini, ela fez a revisão desse livro, da Bhagavad Gita. A Regina Shakti também vai estar conosco. O doutor Lúcio Varela, e o doutor Ricardo Silvestre também estará conosco. Então, antes de dar início, né, a fala dos convidados, eu gostaria de falar um pouquinho do autor desse livro para vocês. Então, para quem não conhece ainda, Hridayananda Dasa Goswami é formado em religiões do mundo pela Universidade da Califórnia e PhD em sânscrito e estudos indianos pela Universidade de Harvard. Ele é pioneiro e renomado professor de Bhakti Yoga no mundo ocidental, sendo um dos líderes oriental também, né? Sendo um dos líderes espirituais mais antigos e respeitados da ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que tem como seu fundador Srila Prabhupada. Hridayananda Dasa Goswami também é fundador do Krishna West e da HDG Global Publication. Ele é mundialmente reconhecido pelo seu trabalho como tradutor de grandes clássicos da literatura sânscrita, tais como Bhagavad Gita e Bhagavad Purana, e também como escritor de obras que despertam fascínio, incita questionamentos e estimula o despertar da profunda investigação da realidade através do amplo uso da lógica e da emoção. Como professor dedicado e estudioso da história religiosa, ele continua a procurar maneiras eficientes para adaptar a sabedoria antiga às circunstâncias contemporâneas, combinando um estilo atraente e inteligível para o público moderno. E para fazer a abertura deste evento, eu convido agora a Tarini. Tarini, ela fez a revisão desse livro, a Bhagavad Gita. E agora com vocês, Tarini. Boa noite, Tarini, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Hare Krishna, Jai Srila Acharyadeva. Então, vamos lá. A Bhagavad Gita, a canção do Senhor Krishna, tradução literal do sânscrito e guia completo, por H.D. Goswami. Hridayananda Das Goswami, PhD em sânscrito e estudos indianos, como já foi dito, pela Harvard University. Ao traçar o contexto histórico da obra, relata que a Bhagavad Gita inicia-se num campo de batalha, momentos antes de justiça e injustiça, Dharma e Adharma, personificados pelos guerreiros Pandavas e Kurus, irromperem numa guerra fratricida. E assim convido o leitor a seguir com ele. Imagine que você acorda um dia com a chocante notícia: usurpadores se apossaram de seu governo, revogaram a Constituição, expulsaram os governantes legítimos e impuseram violentamente a lei marcial. Você ora para que o governo legítimo, os militares e todos os cidadãos leais se oponham aos agressores e restaurem o Estado de Direito e a tradição. H.D. Goswami afirma que o Mahabharata, o maior poema épico já escrito, com 100.000 versos, em que estão contidos os cerca de 800 versos da Bhagavad Gita, ensina que uma crise semelhante irrompeu na Índia há milhares de anos. Krishna, Deus, veio à Terra para ajudar seus devotos, Arjuna, seus irmãos e outros, a restaurar o Dharma, justiça, direito, regulamento legítimo na Terra. Segundo o autor, Krishna afirma que ele vem especificamente à Terra para restaurar o Dharma.
E na Gita, diz H.D. Goswami, se pode vê-lo em ação. Conforme o autor, esse, o nível terreno, é um dos 3 níveis em que ocorrem os eventos dessa história sagrada. O segundo nível é o cósmico. H.D. Goswami afirma que os ensinamentos da Bhagavad Gita e a abrangente história do Mahabharata desdobram-se dentro de um cosmos pessoal e com muitas camadas de mundos superiores, intermediários e interiores. Justiça e injustiça, Dharma e Adharma, competem nos mundos superiores como fazem na Terra. Todos os guerreiros líderes lutaram como encarnações de heróis e vilões cósmicos dotados de poder, devas e asuras. A Terra torna-se uma arena de batalha para um conflito cósmico. No nível espiritual, o terceiro, é quando Krishna, Deus, desce a este mundo e projeta seus feitos, como falar a Bhagavad Gita, a fim de despertar as almas adormecidas para sua eterna natureza bem-aventurada e para o seu relacionamento com ele. Toda a história que emoldura a Gita é um drama espiritual planejado em que Krishna salva os virtuosos, remove os perversos e restaura o Dharma, a lei sagrada que sustenta o universo. E eu encerro aqui. Muito obrigada. Bonita leitura. E aqui estão os agradecimentos dos colaboradores desta edição, pessoas que participaram, né, em algum momento para a produção dessa obra maravilhosa que é a Bhagavad Gita, feita por Srila Charadeva. E, neste momento, logo após Tarini, vamos receber Regina Shakti. Regina Shakti é uma professora de yoga, ela é professora de yoga por mais de 50 anos, e dentro desse tempo, ela se tornou também uma praticante, instrutora de Bhakti Yoga, trabalhando assim, passando para seus alunos, né, o autoconhecimento e também a presença do sagrado que habita dentro de todos nós. Então, com vocês, Regina Shakti, seja bem-vinda. Minhas reverências, Hare Krishna, Haribol, meu respeito, meu afeto a todos vocês. Acharya Deva, aceita, Oi. por favor. Ei. Velha amiga, Rohini. Grande amigo. Acharya Deva, sempre que eu vejo o senhor, é a melhor coisa do dia. Eu tenho profundo amor, respeito, confiança, e é inconcebível a sua presença aqui no mundo junto com a gente. É inconcebível o seu conhecimento. Falar na sua frente é uma tapácia para mim. Graças a Deus não é em inglês. Graças a Deus não é em inglês, porque eu tenho a impressão que eu estou dando grunhidos animalescos quando eu falo diante da sua inteligência, da sua potência, para transmitir esse conhecimento tão crucial, né, para a sabedoria humana. E eu queria só corrigir, o meu nome é Rohini. Regina Shakti é a minha embalagem. E eu dou aula de Hatha Yoga tradicional e eu sou aprendiz de Bhakti Yoga. Eu realmente, a cada dia, eu tenho começado o meu dia lendo um capítulo do Gita, ou pelo menos um verso, porque eu sei que tudo que a gente começa com o Gita dá certo. Mesmo é auspicioso, mesmo quando a gente sofre ou dá errado, na verdade deu certo, porque o Gita é extremamente auspicioso. Srimad Bhagavad Gita, que Jai, é extremamente auspicioso, e eu tenho usado isso assim agora na minha vida. Eu estou mais encantada do que nunca. E aconteceu uma coisa muito incrível essa semana. Aqui na minha sala de visita apareceu o Mahabharata, de Hridayananda Maharaj. Depois, eu fui na casa da minha mãe, entrei na casa da minha mãe, tinha o Mahabharata. Eu falei, nossa, que coisa sensacional, porque eu me apaixonei por Krishna no Mahabharata. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam o Mahabharata para entender quem é Krishna, porque o Bhagavad Gita é aquele momento crucial onde todo ensinamento necessário para a gente entender quem a gente é, para a gente entender o que está certo, o que está errado,
a importância de saber isso, como é importante saber o que está certo e o que está errado, para a gente se conduzir nessa vida, está tudo ali no Gita. Então, por isso eu falo para as pessoas fazer as posições de yoga, os gatos fazem, os cachorros fazem, né? Eu não estou vendo a Acharya Deva, só estou ouvindo as risadas dele. Mas optar por um destino glorioso, os animais não podem fazer. Então, eu pratico as posições de yoga para ter algum conforto interno. Eu recomendo a todos que pratiquem. Não essas posições exóticas, mas algumas posições de alinhamento, algumas posições que podem trazer um conforto, ajudar na nossa satisfação, no nosso santosh, porque um servo feliz é melhor do que um servo desconfortável, né? Então, eu tenho introduzido, através de dar algum conforto, algum bem-estar para as pessoas, através do yoga, eu depois introduzo o Bhagavad Gita e tenho tido muita felicidade da aceitação das pessoas. Ultimamente, eu tenho sempre começado as minhas lives com a leitura do Gita, falando do Gita, e esse, agora ela está me dizendo que o tempo acabou. Eu estou aqui com esse livro que eu acabei de receber. Eu sei que vai me dar novas perspectivas, eu sei que esse livro vai me trazer muita felicidade intelectual, né? Eu não sou uma pessoa muito estudiosa, mas eu sou uma pessoa de ação, e para agir a gente precisa ter conhecimento. Então, eu agradeço muito estar aqui com vocês, eu ofereço meu respeito a todos os devotos aqui presentes e do mundo inteiro. Eu ofereço o meu afeto, o meu respeito pelo senhor Acharya Deva. Estou muito, muito, muito feliz de encontrá-lo aqui. E eu realmente vou recomendar o seu Bhagavad Gita. Ele já está aqui na nossa sala de visitas, onde os nossos hóspedes vêm. E depois eu vou comentando com o senhor. Aliás, eu não tenho falado, mas todos os seus livros eu tenho olhado aqui, estão todos num lugar sagrado. E eu agradeço muito a sua presença nessa dimensão aqui com a gente. Eu me curvo aos seus pés de lótus com todo amor. E namastê. Muito obrigado, Rohini. Prazer te ver. O prazer é todo meu, Acharya Deva. O prazer é todo meu. E ver vocês todos, e principalmente o senhor. Parabéns. Parabéns por tudo que o senhor tem feito, parabéns por o senhor não desistir, parabéns por o senhor dar coragem para o preguiçoso, para o senhor dar esperança para o desesperado, para o senhor dar força para quem está abandonando o corpo. O senhor é um devoto iluminado, então diz que Krishna prefere, né? Krishna gosta muito dos iluminados, e a gente vê que Krishna gosta muito do senhor, que a sua luz ela irradia pelo planeta todo, e talvez a gente não entenda agora a importância da sua presença aqui na nossa vida. A gente entende, mas acho que de uma forma limitada. É inconcebível que eu possa ligar um aparelho e falar com o senhor. Liga. Né? Então, de coração para coração. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, Rohini, por suas palavras, belíssimas, por sinal. E, na sequência, vamos receber o Dr. Lúcio Varela, do Cachaxe, que é licenciado em Filosofia, doutor em Ciência da Religião, na área de Tradições e Diálogos Religiosos. Dr. Lúcio Varela se encontra no Cachaxe. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Tá, na verdade, perante Hridayanath Maharaj, eu não sou doutor. Isso é apenas para servir a Srila Prabhupada. Na verdade, Hridayanath Maharaj sempre foi minha fonte de inspiração em todo o meu trabalho de estudo acadêmico, desde o começo na BBT, não, que eu trabalhava quando ele era o GBC do Brasil, né? Ele sempre confiou, me colocou nas mãos a responsabilidade, não, de ajudar o movimento no Brasil, que naquela época nós estávamos sendo assim, em perigo de sobreviver. Nós vivíamos numa ditadura militar, e havia assim
a imprensa estava bem assim desfavorável com a gente devido a alguns pais, e ele sempre me colocou ali como o cão de guarda da ISKCON desde o começo. Mas ao mesmo tempo eu estava começando assim meus estudos, não comecei a estudar o sânscrito, ele exatamente na época que ele estava assim aprimorando bem. Eu lembro que nós trocamos algumas literaturas, não dicionários e gramáticas, e ele sempre me inspirou muito no meu trabalho, e eu vejo que agora eu também, tardiamente, mas eu pude fazer minha graduação em filosofia, que eu sempre estudava filosofia, ele sempre me inspirou muito no estudo da filosofia. Eu me lembro que ele estava estudando os filósofos gregos, então ele sempre foi essa inspiração para este formato que eu assumi para servir a Srila Prabhupada no momento. Também ele confiou também uma época que eu me tornasse um co-GBC com ele, né, para ajudarmos a administrar o Brasil. Então eu vejo que eu estou tão feliz, né, de ver essa edição do Bhagavad Gita, né, porque agora mesmo eu estou dando muitos cursos de filosofia, inclusive curso de sânscrito. Eu estou com uma equipe de quase 30 pessoas que são alunos de sânscrito que eu estou ensinando, e eu vejo que eu recomendo essa edição. Não é uma edição que certamente tem a intenção de substituir o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, que é o nosso clássico máximo, né? Mas é muito importante, porque é uma tradução literal. Então as pessoas, os acadêmicos, as pessoas que estão estudando profundamente a nossa filosofia, os livros que estão sendo escritos por Hridayanath Maharaj, e esse Bhagavad Gita mesmo, que agora essa edição nova foi boa, que eu dei até opinião para Advaita Chandra, né? Bote o texto em sânscrito, não? E aí foi colocado ele. Então nós temos um Bhagavad Gita de peso agora, entende? Que realmente e é o Bhagavad Gita que eu recomendo. O público que eu prego não é um público tanto de devotos, mas sim o pessoal do yoga, o pessoal acadêmicos, e eu vejo que esse Bhagavad Gita veio assim como uma luva, para que as pessoas possam levar a sério a nossa tradição, tá? Então para mim é uma bênção, não? É um grande prazer, né? É um grande prestígio para mim poder estar participando desta live, do lançamento dessa edição, que realmente vai ser um monumento na língua portuguesa, do Bhagavad Gita, não? Essa edição que foi muito bem traduzida. Tem uma equipe muito boa de devotos, discípulos de Hridayanath Maharaj, que estão permitindo que isso aconteça no Brasil, entende? Então, estou aqui para servi-lo, Hridayanath Maharaj, como sempre. Haribol. Muito, muito obrigado, de coração. Muito obrigado, Dr. Lúcio Varela, Lokachaksy, pelas suas palavras. E, na sequência, nós vamos ouvir o Dr. Ricardo Silvestre. Mas antes, gostaria de lembrar para vocês que já se encontra no chat dessa live aqui pelo Zoom o link para a aquisição da sua Gita. Não perca essa oportunidade, tá? E também vai ficar na descrição do vídeo pelo Facebook. Então, vamos falar um pouquinho do Dr. Ricardo Silvestre. Ele é PhD em Filosofia pela Universidade de Montreal, é doutor pela Universidade de Oxford, autor de vários livros e artigos na área de lógica e filosofia da religião. Então, com vocês, seja bem-vindo, Dr. Ricardo Silvestre. Obrigado pela introdução. Só uma correção, na verdade, eu só fiz um estágio aqui no Brasil chamado estágio pós-doutoral em Oxford, né? O meu título, na verdade, é pela Universidade de Montreal. Então, Hare Krishna, Siddhacharadeva, mais uma vez uma honra estar tendo a oportunidade de falar com o senhor. Obrigado aos organizadores desse evento. Bom, obrigado por terem me convidado e, principalmente, obrigado por terem organizado esse evento. Então, eu tenho alguma coisa muito breve para falar sobre a Bhagavad Gita, mais especificamente, mas aproveitando o teor íntimo e pessoal das outras falas, né? Então eu queria aproveitar e falar algo também. Bom, eu fiquei muito tocado pelas palavras de Rohini, eu faço de suas palavras as minhas, realmente. Siddhacharadeva tem sido uma inspiração constante, né, na vida de tantos e tantos devotos, né, durante décadas, né? E obviamente que eu só posso falar com propriedade sobre mim. Então, em relação tanto a minha prática espiritual, quanto o fato de eu ainda
ser, em algum sentido, um devoto, como também em relação ao serviço acadêmico devocional que eu estou me esforçando para, de alguma forma, fazer. O Srila Charadeva tem sido uma inspiração, no sentido bem direto, né? Eu tenho a fortuna de ter encontros periódicos com o Srila Charadeva, onde a gente discute alguns aspectos da filosofia. Realmente é uma fortuna, uma honra para mim, um privilégio ter essa oportunidade. Então, obrigado por tudo, Srila Charadeva. Então, sobre o texto, mais especificamente, eu queria só, talvez, repetir o que eu coloquei na resenha, não é, que aparece no livro, tanto na primeira edição quanto nessa nova edição, que, como a gente sabe, né, o livro tem duas partes bem distintas, não é? A primeira parte na qual Srila Charadeva ele vai se debruçar sobre os tópicos ou os temas centrais da Gita, não é? Então, como o próprio título indica, um guia inestimável para a gente entender toda a riqueza conceitual e filosófica do texto. E existe a segunda parte, não é? Que é uma tradução literal do sânscrito. Então, eu queria me deter sobre essa segunda parte, porque até onde eu sei, o Lokashakti talvez me corrija se eu estiver errado, é a única tradução literal da Bhagavad Gita disponível em língua portuguesa. E mesmo em língua inglesa, existem talvez meia dúzia, ou talvez menos que isso. Talvez eu diria que meia dúzia, uma dúzia no máximo, de traduções literais. E, mais uma vez, o Lokashakti me corrige se eu estiver errado, Srila Charadeva, me parece ser um movimento relativamente recente. Eu arriscaria dizer que, no que se refere às grandes traduções da Bhagavad Gita, né, para idiomas ocidentais, no decorrer do século XX, a regra tem sido o que a gente pode chamar de traduções não literais, né? E aí a gente inclui a tradução de Aurobindo, por exemplo, de Radha Krishna, mesmo a tradução de Gandhi, e também a tradução de Srila Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele é. E é algo compreensível, não é? Porque o autor ele quer que o leitor entenda toda a riqueza conceitual do texto. Então, o que acontece é que a tradução, eu colocaria dessa forma, isso que a gente pode chamar de traduções não literais, o autor ele embute na própria tradução algo próximo do seu comentário ou do seu significado. Então, Srila Prabhupada, na tradução dele, ele apenas seguiu esse estilo literário que era predominante, e ainda é predominante em um certo sentido, eu diria. No entanto, para as pessoas que não têm uma familiaridade com o sânscrito, né, esse tipo de tradução que está presente no livro de Srila Charadeva, ele, a meu ver, é inestimável, porque ele possibilita que nós tenhamos uma ideia mais clara e mais precisa acerca do conteúdo da Gita mesmo, né? Isento, por assim dizer, de interpretações, na medida do possível. É tanto que Srila Charadeva ele segue uma tendência entre vários autores de não traduzir certos textos, certas expressões, certos termos chaves, né, como o termo Brahman, o termo Karma, Dharma, são termos que eles são deixados não traduzidos, né, mais uma vez, para tentar colocar o leitor em contato mais próximo possível com o texto. Então, finalizando, é algo inestimável e valioso, né? Não só por ser uma tradução literal, mas também, obviamente, por ser uma tradução literal dentro da nossa tradição Gaudiya Vaishnava, fidedigna, legítima. Então, é para aquelas pessoas que querem realmente ir a fundo no estudo da Bhagavad Gita e ainda não dominam a língua sânscrita, é um instrumento valiosíssimo. Então, é isso. Eu já encerrei. Obrigada, doutor Ricardo, pela sua presença, pelas suas palavras.
E, na sequência, vamos convidar Panchali. Panchali, ela é diretora da HDG Global Publication e é formada em MBA e licenciada em Comunicação Social Periodista. Então, Panchali, por favor, seja bem-vinda. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, Yo voy a perfecto. hablar en español, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Un gusto de estar acá. Muchas gracias por este increíble evento a todo el equipo de Brasil. Nosotros somos HDG Global Publications, somos la editorial que publica los libros de Acharya Deva. En este momento estamos trabajando en 4 libros. Estamos trabajando en más de 7 idiomas, estos 4 libros, y estamos trabajando en más de 15 países. O sea, se pueden imaginar que estamos haciendo un trabajo muy grande, estamos muy contentos, y también, como dijo Rohini, estamos muy, muy, muy agradecidos de lo que significa contar con Acharya Deva, contar con sus libros, con su presencia, con su trabajo, y en honor a eso estamos trabajando en HDG Global Publication en todos estos libros. Queremos agradecer a todos por ser parte, y principalmente me gustaría agradecer al equipo de Global Publications de Brasil, ya que son un ejemplo para el mundo entero del trabajo que se está haciendo con la publicación de los libros de Acharya Deva. Ya quisiéramos en español poder tener esa misma llegada y esa misma eficacia, así que agradezco mucho al equipo de HDG Global Publications en Brasil, y también quiero agradecer a todas las personas de Brasil que confiaron, que confían en nuestro trabajo y que han hecho donaciones o que han prestado su servicio, su trabajo, para poder lograr lo que está aconteciendo hoy. Muchas gracias a todos por su confianza, y lo único que nos queda pedirles es que por favor se hagan parte de la campaña que estamos haciendo y que puedan comenzar hoy mismo a adquirir la mayor cantidad de libros que ustedes puedan para compartir, para regalar, para vender. Es un excelente regalo de cumpleaños, pueden guardar también para regalos de Navidad, para el Natal, y por supuesto los pueden compartir con todas las personas que ustedes consideren importantes. En portugués tenemos estos 3 libros, y estamos trabajando muy duro para tener la novela, el último libro publicado de Acharya Deva, también en portugués, así que les pedimos que por favor participen activamente de esta campaña, porque queremos llegar con estos libros a la mayor cantidad de personas en Brasil, que todo el mundo tenga un libro y que también lo pueda compartir. Así que por favor háganse parte de esta campaña. Nuevamente, muchas gracias por su confianza, son un ejemplo en Brasil respecto del desarrollo y del trabajo de nuestras publicaciones, y sigan siendo parte, sigan siendo este ejemplo, y contamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Obrigada, Panchali. Obrigada pelas suas palavras, e lembrando mais uma vez que o link para venda dos livros, quem quiser adquirir a obra, já se encontra aqui no chat dessa live aqui no Zoom. E, sim, o chat se encontra também agora, a partir deste momento, ele está aberto para perguntas sobre o livro Bhagavad Gita. E agora, com vocês, o momento tão esperado dessa live. O autor do livro Bhagavad Gita, a canção do Senhor Krishna. Seja bem-vindo, Hridayananda Dasa Goswami Acharya Deva. Vou falar em português, né? O que eu sinto mais que nada é gratidão. E Loka Sakshi, tá aí? Ainda? Haribol, Maharaj. Oh, Jai. Sim, Loka Sakshi é um dos primeiros devotos que conheci no Brasil.
Então, nossa amizade espiritual começou em 75, acho. 75. E Rohini, quando é que nós nos conhecemos? Acho que 1990. 90? Ah, então há 32 aninhos. É. Sim, vendo, realmente para mim, eu sinto muita gratidão e eu acho que, primeiro, com Krishna. Prabhupada dizia que eu deixei minha família, porque Prabhupada tomou o sannyas em 59, mas Krishna me deu uma família enorme. E ouvindo de vocês e vendo vocês, eu sinto-me muito mais agradecido do que posso dizer que de ter uma família espiritual tão boa, tão carinhosa, tão assim pura, que inclui o Lila Raja, né? Que não, realmente, porque enquanto eu estava assim vendo as pessoas que estão aqui, para mim, esse fato de que Krishna me ocupou em escrever livros e vocês me ajudam tanto, para mim é uma coisa de Yogeshwara, Krishna como Senhor do poder místico. Porque para mim é algo místico e transcendental de Krishna mesmo, que tantas boas almas me ajudam. E sem vocês, obviamente, que eu poderia fazer. E, sim, para mim é uma prova de Krishna, porque só Krishna mesmo podia fazer um arranjo tão assim, transcendental, tão assim, fora deste mundo. De ter associados. Advaita Chandra, temos que mencionar Advaita Chandra, como se diz em grego, Deus ex machina. Vocês entendem essa expressão grega, Deus ex machina? Porque no teatro antigo em Grécia, esse famoso teatro, eles tinham um jeito no teatro que quando a história chegou a um ponto impossível, que era impossível resolver o problema dos heróis, de repente baixaram uma caixa assim no palco e saiu da caixa um Deus que resolveu o problema. Então, agora em inglês, para indicar assim uma solução um pouco, não sei, um pouco inacreditável, dizem Deus ex machina. Mas Advaita Chandra, ele está fazendo um serviço realmente extraordinário com todos vocês e muito caprichado. Pessoalmente, eu não sei, estou muito, muito agradecido. Estou repetindo, Krishna mandou tantas boas almas extraordinárias, porque quando éramos jovens, e alguém, por algum motivo, entrou no movimento Hare Krishna, uma coisa quase inacreditável, que de repente uma alma decidiu dedicar sua vida a Krishna. E apreciávamos tanto, porque éramos tão poucos. Então, agora que existem tantos devotos, milhares, milhões de devotos no mundo, é possível esquecer o valor quão valioso é um devoto de Krishna. Raro. Bom, os devotos são raros em dois sentidos às vezes, mas no sentido positivo, são muito raros e assim, e vocês são assim almas muito especiais. Muito especiais. Eu vejo que Krishna nos juntou
criou amizade entre todos nós, e dentro dos nossos corações, Krishna nos inspirou. Primeiro que Krishna nos deu o poder de nos reconhecermos. O fato de, porque um sinal, um sintoma de um verdadeiro Vaishnava, o Vaishnavi, é que ele ou ela pode reconhecer outros servos de Krishna, sem errar. E entre os Vaishnavas, os mais afortunados, que receberam misericórdia muito especial, são aqueles Vaishnavis, com o poder de reconhecer os seguidores fiéis de Prabhupada. Que é o grande acharya desta era. Tem muitos gurus, tem um catálogo, né, de muitos gurus, mas Prabhupada é algo à parte, algo diferente. O grande acharya desta era, uma alma escolhida diretamente por Krishna, entre bilhões de almas. Krishna escolheu uma alma para descer a este mundo e salvar o mundo. Prabhupada uma vez falou para mim privadamente que nunca houve um tempo em que ele não conhecia Krishna. Então, Prabhupada nos convidou, Prabhupada fez muitas promessas. Se você se junta no meu movimento, se você aceita, Krishna vai dar isto e vai dar aquilo. E a verdade é que Krishna deu mesmo. Prabhupada fez como representante, como o vendedor supremo desse produto de Krishna. Prabhupada, em nome de Krishna, Prabhupada fez muitas promessas. Nos assegurou que confiam, que eu lhes prometo que se vocês aceitam Krishna, ele vai fazer muitas coisas para vocês. E Prabhupada deu sua palavra, deu sua promessa. E tudo isso se tornou verdade. Tudo isso se tornou verdade. E vendo vocês e tantos amigos e associados, companheiros no caminho de volta a Krishna, que vejo, como se diz em português, fazer jus, assim, uma promessa que também eu devo mencionar que representante do Ministério das Vaishnavis também presente. Eu tenho muito orgulho, não orgulho de mim, eu me conheço bem demais para ter orgulho de mim mesmo, mas orgulho delas, Kalachandi, representando assim esse ministério que também a misericórdia de Prabhupada de Krishna. Então, agradeço a todo mundo. E como sabemos, eu lembro quando eu tinha 20 anos, pouco tempo atrás, né? Quando eu tinha, bom, no contexto da eternidade, foi muito pouco tempo atrás, então, eu lembro com 20 anos, quando eu era um brahmachari meio novo, com 3, 4 meses no movimento, e na festa de domingo, eu lembro que eu estava tão assim, entusiasmado para vender os livros de Prabhupada, que eu literalmente, como se diz em português, bloqueava a saída do templo, que tinha, claro, que a porta, né, que a entrada e também a saída da casa. Então, depois da festa, que as pessoas começavam a sair, então eu me coloquei assim no caminho e não podiam passar sem comprar um livro de Prabhupada. E claro que eu fiz assim numa boa, com muita risada e bom humor, ninguém assim se sentiu ofendido, mas levavam os livros. E aqui estamos.
Prabhupada falou para... talvez última coisa, vou falar algo que Prabhupada falou para mim tão incrível. E isso também, essa história chega também a Lokasakshi, como eu vou explicar. Que no ano 70, nosso presidente de templo, que eu estava em Berkeley, e Prabhupada veio a Los Angeles. Então, todos os líderes, como Prabhupada tinha pedido, todos os líderes iam lá para falar com Prabhupada para ele não ter que viajar tanto. Então, nosso presidente foi lá, e quando eu dava todas as aulas, meu serviço, eu dava todas as aulas do templo, de manhã, de noite, eu era o dador oficial de aulas. E então, quando o presidente voltou, ele foi falar comigo muito, ele disse que Prabhupada quer falar com você. Eu lembro muito bem, foi nessa época porque o nosso presidente, que era Bahulasva, que deixou esse mundo 1 ano, 2 anos atrás, e ele explicou para Prabhupada como eu dava aulas, e eu fui mais ou menos o primeiro discípulo de Prabhupada que seguia seu exemplo de citar o sânscrito nas aulas, como evidência, dar o sânscrito e traduzir. Eu acho que fui o primeiro entre os discípulos de Prabhupada. Então, quando Prabhupada viu que um discípulo fazia isso e ensinava os versos para os devotos, foi naquele momento que Prabhupada disse, quem é esse rapaz? Quem é esse menino? Ele tem um cérebro transcendental. Então, Prabhupada assim falou para o presidente, eu quero que ele venha falar comigo. Eu vou dar instruções especiais para ele. Assim foi explicado para mim. Então, eu fiquei, como se diz, no céu, assim, e fui lá para ver Prabhupada. Chegamos tarde porque a perua que os líderes, eu não era um líder, os líderes aproveitaram que tinha que mandar uma perua de Sankirtan de São Francisco para Los Angeles. Então, a gente foi nesse carro que quebrou no caminho. Chegamos à meia-noite no Templo Novo, porque os devotos compraram, claro, acabaram de comprar o primeiro templo comprado da ISKCON, que foi o Templo de Los Angeles, na rua Watseka. Então, quando eu cheguei lá, o templo estava aberto nesse lugar por poucas semanas. Talvez 1 mês, 2 meses. E então, meia-noite, todo mundo chegamos e tudo fechado, escuro, só tinha um devoto desperto, que ainda estava fazendo serviços e estudando, e esse devoto, que era muito estático, que nos recebeu, que éramos amigos, era o Vishnu Jana, famoso líder de Kirtan e único na história da ISKCON. Então, ele nos recebeu, e então Prabhupada queria, nessa época, Prabhupada queria parar de viajar, que não deu certo por vários motivos. Então, ele queria ficar nos Andes, que ele gostava muito do clima, é verdade, agora é verão e fresco. Então, o sistema era que Prabhupada dava aula de manhã, de Bhagavatam, e depois ele subiu a seus aposentos e tomou, assim, não posso dizer café da manhã, de jejum, e depois... Então, em alguns quartos embaixo, quartos muito lindos, era uma maravilha esse templo naquela época. Então, Prabhupada desceu e todo mundo veio, assim, os líderes vieram falar com Prabhupada. Então, Prabhupada queria que os líderes do mundo vieram a Los Angeles, assim, fazendo rodízio. Então, eu era o único no quarto que não era um líder, eu era um brahmachari que dava aulas.
Então, eu lembro muito bem que todo mundo estava sentado assim, em forma de meia-lua. Você diz em português assim, meia-lua? E então, Prabhupada começou, era o último à direita de Prabhupada, então Prabhupada começou à esquerda, com líderes de toda parte do mundo e falando como vai seu projeto e assim, conversando. Aí chegou a mim, minha cara quase estava se quebrando de tanto sorrir. De outro jovem que não podia imaginar minha boa fortuna de estar lá à frente da Prabhupada. Então Prabhupada quase deu uma risada vendo assim meu sorriso assim. E Prabhupada não tinha nada a falar comigo de administração, de líder. Então ele assim, eu lembro muito bem que eu não podia acreditar que eu estava à frente a um devoto puro de Krishna. E eu tinha visto a prova para minha iniciação, que eu fui iniciado no templo antigo, antes de conseguir o templo novo. E então foi a primeira vez que eu ia falar com o Prabhupada. A única vez que eu tinha falado com o Prabhupada foi de fazer meu voto, os 4 princípios, vou cantar 16 voltas. Tudo bem, então isso tinha sido a única vez que falei com o Prabhupada. Então eu estava lá e Prabhupada assim vinha em minha direção, falando com todo mundo, eu estava lá e assim sorrindo, e aí Prabhupada chegou para mim, já que não tinha nada a falar sobre liderança ou nada disso, e Prabhupada quase deu risada, vendo o meu sorriso, disse, e eu lembro muito bem, em inglês seria, ele disse, então, você está feliz? Prabhupada disse, você está feliz com esta consciência de Krishna? So you are happy with this Krishna consciousness. Aí meu sorriso quase quebrando a cara e Prabhupada tinha mandado colocar que ele tinha seu como um Vyasasana mais baixo, só para Darshan, e à direita de Prabhupada tinha uma estante de livros com todos os seus livros, que ele queria sempre mostrar seus livros. Então, Prabhupada perguntar, então você está aprendendo sânscrito? Foi do Isopanishad. O Isopanishad foi o primeiro livro publicado na ISKCON que dava a pronúncia assim, do sânscrito e com seus pontos diacríticos assim, para pronunciar bem o sânscrito. Foi o primeiro livro. Isso saiu antes do Bhagavatam novo, assim. Então, Prabhupada mandou assim, acho que foi Gargamuni, que é presidente do Templo dos Anjos, de traga esse livro, isso é Upanishad. Então, Prabhupada mandou dar o livro para mim, dá para ele esse livro. Aí Prabhupada disse, então, cante um mantra. Aí eu cantei assim, o primeiro mantra, e Prabhupada, eu lembro que era exatamente no humor assim, de um pai amoroso e orgulhoso, porque eu era novinho, um brahmachari novo, e Prabhupada olhava para os outros devotos que tinham mais tempo, no momento assim, como vai dizer, vocês viram? Estão vendo o que a criança fez? O casulo. Então, aí Prabhupada assim, mandou assim, dar o livro para todo mundo e mandou que todo mundo, todos os líderes cantassem um verso. Que Prabhupada achava tão importante, assim, uma apresentação erudita, podemos dizer, ou séria da filosofia. Aí todo mundo cantou um verso, aí Prabhupada pegou o livro e ele também cantou um verso. E eu estava quase
nem posso descrever assim a felicidade que eu sentia no coração. Mas nesse momento eu expliquei toda essa história porque para chegar nesse ponto que aí Prabhupada falou para mim, fica comigo, e eu vou lhe ensinar pessoalmente o sânscrito. Então, quando eu vi isso, eu quase deixei meu corpo de alegria. Mas aí acabou o darshan, e essas palavras de Prabhupada, fica comigo, eu lhe ensino pessoalmente o sânscrito. Mas como? Porque Prabhupada saía em 2 dias ou algo assim, saía para o Japão. Inclusive, ia para o Japão para falar com a editora que publicava seus livros, para negociar-se a publicação dos seus livros. Então, eu não sabia, então, será que eu vou para o Japão com Prabhupada? E Brahmananda, que estava lá, Brahmananda, que era um líder do movimento, ele estava lá e então ele ia, porque naquela época era muito diferente. Agora, se você vai viajar, você faz tudo no computador, né? Mas naquela época, para voar ao Japão, você tinha que ir na escrivania da linha aérea e comprar. Então, e tivemos que ir para o centro de Los Angeles, que nunca ia para o centro, que é um lugar insuportável, mas então tivemos que ir para o centro de Los Angeles, assim, para o escritório da linha, nem lembro qual linha. Então, eu perguntei para ele, então, você vai comprar uma passagem para mim também? Como? Porque eu era brahmachari, né? Sem tostão, sem nada, né? Brahmachari é voto involuntário de pobreza. Então eu sabia, então, eu vou a Japão, vai comprar uma passagem, devo tirar meu passaporte. Mas ele disse que não, para não disse nada. Então eu esperava, e Prabhupada não disse nada. Então, como é? Mas Prabhupada disse, fica comigo. O que aconteceu, só para completar essa história, que Brahmananda, ele gostava de mim, assim, esse jovem, esse novinho, ele gostava de mim, que viu que Prabhupada estava muito satisfeito comigo. Então, ele falava comigo, não sei, vocês não conheceram Brahmananda? Assim, grande, forte, e ele queria falar comigo. Então, ele falou para mim, você fez faculdade? Sim, onde? Berkeley. E que você estudou? Qual foi a sua matéria? Então, eu disse literatura. Aí ele, assim, com a mão grande, ele, assim, colocou seu dedo, assim, no meu pé e disse, você, em inglês, seria, you're a pressman. Você é um homem da editora, assim, ISKCON Press. Você deve trabalhar na editora. Eu vou falar com o Prabhupada. Aí ele foi falar com o Prabhupada sobre mim, que ele, assim chamadas qualificações, e Prabhupada disse outra coisa, porque isso que Prabhupada tinha falado, que quem se é pai, se ele tem um cérebro transcendental, ficou famoso na ISKCON, no mundo inteiro, naquela época, todo mundo falava que Prabhupada tinha dito. Aí Prabhupada disse outra coisa, estou contando não porque sou narcisista. Será que não sou narcisista? Então, mas porque... E depois eu vou perguntar meus velhos amigos se sou ou não sou, mas Prabhupada, naquela época, quando o Brahmananda falou com Prabhupada sobre mim, Prabhupada disse, isso também virou famoso, que se Hridayananda, ele tem toda a qualificação para trabalhar com meus livros. Então, de repente, eu ia para Boston, mas eu mencionei isso tudo porque
Aí Prabhupada pessoalmente me queria que eu fizesse, que trabalhasse com os livros. E tínhamos tanto entusiasmo naquela época que, não sei como se diz em português, composing. Quando você tem, assim, agora tem computadores, mas naquela época você escrevia a máquina. Aí tinha que botar noutra máquina para que as margens não ficaram, em inglês se diz justificadas. Essa é a palavra técnica em inglês. Então, a gente assim batia assim, a máquina, escrevia a máquina, os livros de Prabhupada 24 horas por dia. 24 horas por dia. Isso foi o espírito. E uma vez que eu era assim mais jovem, me deram em inglês, não sei se dá para dizer em português, o turno do cemitério, que diz no graveyard shift, turno de cemitério significa assim, de meia-noite a 2 horas da noite. Mas e aqui estamos. Depois, Prabhupada me colocou na VVT, como traço da VVT, publicamos livros e Loka Sakshi. Agora chegamos, quase esqueci. E Loka Sakshi certamente esqueceu, que não sabia no início, mas sim, porque Prabhupada disse para mim, fica comigo, eu lhe ensino pessoalmente o sânscrito, mas aí Prabhupada disse, eu nunca entendi o que ele queria dizer. Mas depois, em 78, eu estava em São Paulo, e Loka Sakshi sempre era erudito, era o único devoto no país que tinha uma biblioteca, era a biblioteca dele, nem biblioteca do templo, em Panjakalojaras, em São Paulo. Ele sempre era... Tem outra expressão que em inglês não é para nada negativo, que é minhoca de livro, bookworm. Na verdade, é traça de livro. Sim. É. Como nos livros velhos, nas minhocas. É traça, aquele... Sim. Então, antes, em 72, quando eu tomei sannyas, alguém deu para mim, porque tinha poucos sannyas, então, ser sannyasi na ISKCON era uma coisa super importante, então alguém deu para mim um dicionário inglês sânscrito de Oxford, assim, super novo, e alguém deu para mim esse livrinho de gramática sânscrita MacDonnell. Aí eu escrevi uma carta para Prabhupada dizendo que Prabhupada, estou aprendendo sânscrito agora. Aí Prabhupada escreveu para mim, por que você está desperdiçando tempo estudando sânscrito? Então, obviamente foi um teste do guru, né? É muito bom, muito prático para... Bom, outra piada. Mas, então, sem dúvida, foi um teste de Prabhupada. Porque eu realmente adorava o sânscrito. Então, eu estava lá, sentado, numa escrivaninha, e alguém trouxe a carta de Prabhupada. Eu estava, nesse momento, estudando sânscrito. Com esse livro, MacDonnell, novinho, um livro bonito, e li a carta de Prabhupada e peguei o livro, que era meu livro favorito, e joguei no lixo. Na hora. Na hora, sem hesitar. Li, peguei, joguei. Assim mesmo. Não podia jogar o dicionário, que era enorme, também um livro tão grande, era pecado, mas dei para outro. Eu presenteei esse dicionário de sânscrito para outro devoto e joguei o livrinho no lixo. E acabou, o Prabhupada disse. Aí eu fui tão, não quero dizer fanático, mas éramos bem assim, como o Prabhupada disse, disciplina militar. Krishna Shakti, você entende isso?
Ah, vocês, em português, vocês dizem faca na bota. Então, isso foi 72. Aí, em 78, voltamos para São Paulo, final de novembro, 78, Pancha Calógeras. E eu queria ver o sul do Brasil, que não tinha Hare Krishna no sul do Brasil. Então, eu disse, eu vou mesmo, eu vou pessoalmente. E tinha uma discípula, Sundari, que tinha um carro, ninguém tinha carro, sempre devotos, todo mundo pobre, mas ela tinha um carro. E então ela assim, dava o carro para a gente usar, e Loka Sakshi vinha também, porque íamos primeiro a Curitiba e ele ia ficar na casa da sua família com alguns brahmacharis, e eu ia ficar, eu nunca esqueço, no Hotel Califórnia, frente à rodoviária de Curitiba. Então, eu achei, isso é como se diz, quando eu vi o nome do hotel, eu pensava, isso é um presságio de Krishna. Mas antes de ir para Curitiba, para abrir o movimento lá, esperávamos o carro, como se diz, furou um pneu, então os devotos tinham que... Coisa normal, né? Movimento Hare Krishna. Então, eu esperava que o carro chegava atrasado, então eu esperava, então, enquanto eu esperava, eu tinha meu quarto, que era o quarto do GBC e tal, e ao lado o quarto de Loka Sakshi, então, para matar o tempo, como se diz, eu entrei no quarto de Loka Sakshi e, assim, eu olhava a sua biblioteca, tantos livros, que nunca tinha visto tantos livros assim, dentro do movimento Hare Krishna, os livros de Prabhupada. Aí, de repente, eu vi o mesmo livro que eu tinha jogado no lixo. Quer dizer, não assim exatamente o mesmo exemplar, mas o mesmo livro. E, puxa vida, eu sabia nesse momento que o devoto que Prabhupada tinha pedido que completasse o Bhagavatam não ia fazê-lo. Porque ele já sabia, é um bom devoto, e já sabia sânscrito muito bem, bom. Eu digo mais em um ano, ou quase um ano, 8, 9 meses, ele tinha traduzido, não, um ano completo, ele tinha traduzido 2 versos. E para comparar, uma vez que ficamos assim no fogo, que eu traduzia mais ou menos média de 40 versos por dia. Então, eu sabia que ele é um bom devoto, sincero, ainda, mas ele não vai fazê-lo. Então, de repente, eu vi esse livro e no coração, vendo esse livro, Krishna me disse que você passou o teste de Prabhupada, jogando assim no lixo esse livro. Agora eu pessoalmente estou devolvendo o mesmo livro. Sim, muito pequena complicação, que eu roubei o livro de Loka Sakshi, mas aí eu falei para ela, foi um roubo transparente, mas assim, então Krishna falou para mim que você passou o meu teste, agora eu estou devolvendo o mesmo livro, agora chegou a sua vez, agora você tem que completar o Bhagavatam. E foi no quarto, e eu recebi essa mensagem de Krishna no quarto de Loka Sakshi. E aí fomos para Curitiba, Hotel Califórnia. Uau! Depois, esse incidente que eu comecei meus estudos de sânscrito nesse hotel e ficou tão conhecido no mundo que um grupo fez uma canção, Hotel Califórnia, né? Só para honrar assim esse evento em Curitiba. Assim... E assim, o sistema que usei foi de
que eu lia o Bhagavatam, o sânscrito, mas eu cobria a tradução. Eu lia o verso e tentava entender, depois vi a tradução, palavra por palavra, e também, então, metade do tempo estudando o Bhagavatam e a metade do tempo aprendendo a gramática do sânscrito. Aí, depois do sul, fomos a... Se lembra, Lucas? Fomos como chama essa cidade no litoral de Santa Catarina que só tinha... Acho que foi Joinville. Joinville, sim, exatamente. Joinville. Foi. Eu fui na frente com um devoto meio descendente de alemão, não lembro o nome dele, mas e aí nós íamos e organizamos Curitiba, Joinville, nós íamos mais para lá, mas daí o senhor voltou, né? O senhor não chegou até o fim, né? Mas quando eu voltei, aí o outro grande veterano da ISKCON, Jagat Vichitra, queria que eu fosse a Recife. Então, eu fui lá e disse que agora eu só quero estudar sânscrito para completar o Bhagavatam. Então, eu tinha um discípulo que faleceu assim muitos anos atrás, Radha Vinod, você lembra? E a mãe dele tinha uma casa de campo na praia, assim como 200 metros depois da divisa entre Pernambuco e qual é o estado? Paraíba, parece. Não, ao sul, indo para o sul. Aí no sul. Aí acho que é Maceió ou Alagoas, alguma coisa assim. Maceió. Alagoas e... Sim, Alagoas. E tem um rio que desemboca lá no mar. E esse rio Rio São Francisco. Sim, isso é a divisa, então, com 200 metros ao sul do rio, na praia, numa fazenda de coqueiros. A mãe dele tinha uma casa simples, né? Como todas as casas de campo no Brasil são quase idênticas, branco e telhado vermelho e tudo. Eu fiquei lá um mês e como o Brahma disse, disciplina militar. Eu fazia marcha como se diz, na praia, assim, quase com militar, decorando assim os verbos, os substantivos, as regras, assim, todo dia. Aí comecei. E aqui estamos, agora. E então eu entendi, Prabhupada disse, fica comigo e vou lhe ensinar pessoalmente o sânscrito. E realmente aconteceu. E comecei meus estudos realmente por um mês no Nordeste, lá, na praia. Bom, tudo bem, obrigado a todo mundo. É um prazer ver tantos associados, velhos amigos. E o melhor, eu acho que está pela frente, né? Porque posso lhes informar que o Mahabharata está indo a todo vapor. Krishna, mesmo hoje e ontem à noite, revelou muitas coisas que revelação mesmo, que eu estava assim um pouco, assim, por umas dias parado e eu rezava a Krishna, ele revelou tudo, assim, como proceder para o segundo volume. Isso foi ontem à noite e hoje de madrugada, e inclusive aqui, porque Krishna sempre faz comigo que quando eu acordo, não, já estou deitado na cama e de repente ele me dá a solução de um problema, assim, como fazer, eu tenho que assim me levantar e escrever. Aí eu, onde está? Agora eu sumi. Eu tenho poder místico, o Guru tem poder místico. Isso é outro. E Krishna, assim, aí eu me levanto, escrevo, aí
acordo de novo, assim, eu deito de novo, cansado, outra ideia. É um teste, porque Krishna, uma vez só, eu disse, eu estou cansado, eu vou lembrar amanhã e esqueci. Então, depois disso, cada vez que Krishna me dá ideias, assim, uma teste, eu tenho que acordar, escrever e tento dormir outra vez, acordar. Mas está indo bem. Muito obrigado a vocês. Estou mais agradecido do que posso dizer. E vamos para frente. E muito obrigado a todo mundo, velhos amigos, devotos e sempre, né? Parang Vijayate, Sri Krishna Sankirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Sila Charadeva, tem algumas perguntinhas no chat, será que daria para responder? Sim, preciso do dinheiro, sim. Então, neste momento, abrimos espaço para as perguntas que foram feitas no chat, e quem vai passar essas perguntas vai ser a nossa querida Kalachandi. Kalachandi. Hare Krishna. Hare Krishna, Charadeva. Muito feliz de estar aqui nesse dia com o senhor. Tem algumas perguntinhas aqui. O Luciano Assis pergunta, e fala, minhas reverências a Charadeva. Para nós que estamos chegando agora na Associação dos Devotos, o que podemos perceber de diferente de outras traduções da Gita? O que é diferente na Gita que eu fiz? Isso, nesse livro do senhor, de agora, o que a gente pode perceber de diferente das outras traduções, né? Primeiro que eu decidi seguir uma regra, que eu acho que foi uma coisa nova, e isso era de só utilizar assim, provas internas. Ou seja, para mostrar que a filosofia que Prabhupada apresentou realmente é o ensinamento, a ensinança, o ensinamento da Bhagavad Gita, e por isso Krishna me inspirou e peguei cada palavra-chave como yoga, bhakti, karma, dhyana, meditação, jnana, conhecimento, todas palavras importantes, rupa, corpo. E a primeira coisa que fiz foi de encontrar cada lugar em Bhagavad Gita onde essa palavra, em qualquer forma da palavra, em qualquer forma como particípio, verbal, substantivo, com prefixos, sem prefixos, que seja cada lugar onde essa palavra sânscrita aparece. E depois de ver como Krishna define a palavra, aí juntando todas as definições internas da Bhagavad Gita, e vi os argumentos que Krishna faz. Que Krishna faz argumentos. Temos, em ISKCON é normal, todo dia, de dar aula sobre um verso, né? E por isso, mas se você lê assim um capítulo de Bhagavad Gita, a Gita é como qualquer livro, tem parágrafos. E tem argumentos, mas você só pode ver os argumentos se você junta 3 versos, às vezes 5 versos. Aí, então, eu também queria cobrir todas as divisões básicas da filosofia, como epistemologia, a natureza da existência, epistemologia do conhecimento, ontologia da existência, e assim. Então, eu queria, sem citar outros livros védicos, sem citar nada, eu queria mostrar que a apresentação de Prabhupada é perfeita enquanto a nossa filosofia, só dando evidência interna da Bhagavad Gita. Então, eu acho que esse formato, essa regra foi algo novo. Também usei, sabe que uma vez eu estava num avião indo para a Índia, muitos anos atrás.
E eu acho que estava de dote, como vocês dizem, de dote. Eu estava assim, com roupa devocional, sem comentário. E então eu estava caminhando assim no avião, de exercício, e então dois senhores eram assim americanos, dois homens, e dá para ver assim profissionais, pessoas bem-sucedidas. E assim me falavam para mim, como, boa noite, e você está praticando algo assim, amistosos, e então eu comecei a falar com eles, e aí pensei, eu vou lhes dar um livro. Então, eu tinha um livro pequeno, um dos livros pequenos do DVT, então voltei e dei para eles, e agradeceram. Aí, algumas horas depois, foi um voo, assim, aqueles voos de Nova York, então, algumas horas depois, estava passando e perguntei para eles, você deram uma olhada no livro? E um deles disse, sim, mas na realidade, o livro tem muitos comentários. Eu preferia ver o texto original, assim, literal. E nós sabemos que os significados de Prabhupada são completamente iluminados e potentes, mas eu vi que no Ocidente tem essa tendência entre pessoas com certa preparação, digamos, acadêmica ou intelectual. Então, com o Bhagavad Gita, e também mesmo quando eu traduzia o Bhagavatam, porque, como sabemos, Prabhupada mesmo disse que ele colocava, muitas vezes, o significado, uma parte do significado, na tradução. E Bhaktisiddhanta fez o mesmo. Quando eu estava em Nova Gokula, a República Federativa, quando eu estava em Nova Gokula traduzindo o Bhagavatam, eu usava comentários em sânscrito e também usava o comentário em bengali de Bhaktisiddhanta. Seu comentário Bhaktisiddhanta, na sua apresentação do Bhagavatam, ele dá primeiro os sinônimos, mais sânscrito a sânscrito. Depois ele dá uma tradução em bengali e significado em bengali. E eu vi que as traduções dos versos de Bhaktisiddhanta são a fonte da metodologia de Prabhupada. Porque as traduções de Bhaktisiddhanta em bengali, que eu tinha que aprender, né, bengali, são como Prabhupada, não são literais. São corretos, dão assim o conhecimento, mas não assim em forma muito literal. Agora, eu dei uma conferência, eu participei numa seminário em Harvard sobre o tema de tradução de sânscrito. Harvard fez uma conferência sobre a tradução de sânscrito e me convidaram, apesar de que era só para professores, mas devido a minhas traduções, me convidaram também a apresentar. E eu escrevi um ensaio que posso mandar para vocês, talvez vocês já tenham, justificando, explicando o significado, o estilo de Prabhupada de tradução. Inclusive, tem um verso, acho que no segundo capítulo do Bhagavatam, que Shonaka, Sutta, como falamos, Sutta Goswami, ele diz que eu vou apresentar o Bhagavatam para vocês, os sábios de Naimisharanya, Yatadhitam Yatamati. Inclusive, agora posso dar o número do verso para vocês. Não, capítulo 3, o texto 44. 1, 3, 44. Eu vou voltar a... eu vou botar no chat para vocês.
porque eu acho muito, porque explica o estilo de Prabhupada e de Bhaktisiddhanta de tradução. Então, que Tatra significa ali e Sutta se refere ao momento em que Shuka, o sábio Shukadeva, recitava Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Então, Tatra, ali, que eu estava ali, Kirtiyato vibrar ser Buri Tejasa, literalmente, enquanto esse sábio entre sábios, de grande potência, enquanto ele recitava o Bhagavatam, Aham Chadigamam Tatra, eu estava ali, eu também ouvi e entendi. Eu estava, então, quando o Shuka falava, Sutta estava presente. Ele diz, Nivista, sentado, Tadanugrahar, por sua misericórdia, do Guru Shuka. E ele diz, Soham Vak, como você tem em português, vos. Isso é de sânscrito, vas. Vas é o sânscrito. É a mesma coisa, vosotros no espanhol. Então, Soham significa literalmente ele, eu. Eu. E Soham em sânscrito, exatamente como se diz em sânscrito, que eu mesmo. Fui eu que estava lá. Então, é assim a forma de... Bom, não vou entrar nisso agora. Mas Soham Vak Shrava Yishyami, eu mesmo, agora, Shrava Yishyami, literalmente, farei vocês ouviram. Para Lokastashi, que sabe sânscrito, o causativo de Shru, não? Shrava Yishyami, futuro causativo. Que eu farei vocês ouviram. Soham Vak Shrava Yishyami. E aí, a parte importante, Yatha Ditam Yatamati. Yatha significa segundo. E então, Yatha Aditam, segundo a leitura, quer dizer literalmente. Literalmente. Yatha Aditam Yatamati. E segundo minha realização. Então, o que expliquei é que Prabhupada, na sua forma não literal de traduzir, seguia seu guru e também, estritamente, seguia Sutta Goswami. Inclusive, a palavra tradução tem significado. Por exemplo, se alguém fala uma coisa, você não entende, e outra pessoa diz, então eu vou traduzir isso para você. Traduzir significa explicar. Deixa eu traduzir isso para você. Então, assim mesmo. Mas, tendo explicado isso, eu entendi em certo momento que eu achava que uma tradução mais literal. Primeiro, eu achava que era necessário, que Prabhupada já tinha apresentado os significados em forma única, que ninguém jamais poderia superar isso. Porque a realização de Prabhupada é completamente única. A potência de Prabhupada é única. Então, eu entendi que, primeiro, que eu acho que o público precisa, mas também, talvez, de importância igual, que isso era o meu estilo natural. Que eu sou ocidental, como não sei se vocês separaram, mas eu sou ocidental. E para mim, eu gostava, ainda gosto, para mim é um prazer fazer uma tradução a mais literal possível. Para mim, isso é um prazer intelectual, podemos dizer, e também eu vi que era necessário para o público ocidental. Então, se você vê o Bhagavatam, que começamos com o 11º canto, porque eu tinha medo, por dois motivos não comecei com o 10º canto. Primeiro que todos os avisos assim de Prabhupada de não pular, e a raça lila e tudo, então, tudo bem. E também porque
Prabhupada já tinha dado o 10º canto no Krishna Book, livro de Krishna. Então, começamos com o 11º canto, 12º e voltamos para o 10º canto. E se você estuda, vai ver que meus traduções se tornam cada vez mais literais no sentido. E depois disso, eu realmente claro, acho que como início não podemos dizer me apaixonei, porque, né, Rajoguna, mas eu realmente assim, eu gosto muito de fazer traduções assim, o mais literal possível. Bom, então, outra pergunta, rapidamente, porque o tempo está passando. Sim, Krishna Shakti diz na parte 9, sobre escritura, Veda, Shastra e Gita, o senhor menciona que Krishna nos previne sobre as práticas ritualísticas, os quais são descritos dentro da literatura védica. O senhor poderia falar um pouco sobre a prática de Bhakti como caminho para desenvolvimento de Prema e de como os rituais podem ou não nos ajudar a alcançar essa meta? Só uma palavra para ver como a gente estava empolgada, faca na bota, que Krishna Shakti, quando era assim, menina sankirtaneira, ela pegava, como vocês dizem, carona com a FAB, porque ela tinha que vender livros de Prabhupada em lugares remotos como Roraima e Acre, e Deus que sabe. Então, ela ia para uma base da FAB e você sabe como sankirtaneiro sabe soltar a língua. Então, e ela passava conversa e voava até todos os lugares mais remotos do Brasil em aviões da FAB para vender livros. Mas, então, voltando para a sua pergunta, e a pergunta foi a última parte? Como falar sobre a prática de Bhakti como caminho para desenvolvimento de Prema e de como os rituais podem ou não nos ajudar a alcançar essa meta. Antes de mais nada, se algo é realmente ritual, eu geralmente desapareço. Porque na realidade é uma prática. Por exemplo, se eu estou praticando piano, teclado, isso não é um ritual, é prática para melhorar. Então, uma atividade como cantar japa ou fazer, por exemplo, adorar Krishna no templo, fazer kirtan, para mim isso não é ritual. Isso é uma prática científica. E se para mim é só ritual mesmo, tchau. Ou, por exemplo, se uma prática é sobrecarregada com coisas ritualistas e tem devotos que nunca na sua vida conheceram um ritual que não gostaram. Então, assim, quando realmente é super complicado e rituais que simplesmente para mim só fazem esquecer Krishna, não lembrá-lo. E Prabhupada mesmo falou isso para mim. Prabhupada me fez GVC da América Latina em 74, eu tinha 25 anos, e Prabhupada me deu como presente de Gaur Purnima 20 países. Então, uns dias depois, Prabhupada, eu estava sozinho com o Prabhupada no seu quarto, eu tinha, um mês antes do festival, eu era secretário de Prabhupada, e passava todo dia com o Prabhupada, super estático, e então eu tinha muita confiança. Então, o Prabhupada falou para mim que deixe que os outros constroem grandes templos e com muitas cerimônias. Ele disse para os devotos mais avançados, conhecimento de escrever livros, estudar livros, distribuir livros. E para mostrar que Prabhupada estava realmente
deve ver, parafraseando, isso é português? Parafraseando Bhagavad Gita, todo mundo cita, Tadveri Pranipatena, aproxime-se um guru autêntico, não é esse verso que é bandeira mesmo da ISKCON. Mas esse verso começa em sânscrito com a palavra tat, isso. Tat, em inglês that, dá para ver na conexão, tat, that, isso. Agora, em português ou sânscrito, qualquer língua, se você começa uma frase dizendo que saiba isso, saiba disso, que isso? Obviamente, começar com isso faz referência a algo que já foi falado. Se eu digo, por exemplo, que comer pracharam é muito importante, aprende isso. Então, é uma técnica espiritual que todo mundo consegue dominar. Então, se eu começo dizendo, aprende isso, isso deve ser uma coisa já explicada. Então, esse verso de se aproximar a um guru é 4:34. Então, 4:33 explica isso. Exatamente no verso anterior, Krishna diz que isso é o fato que servir a Krishna através de conhecimento é mais importante que os rituais. Então, o que você aprende aproximando-se a um guru autêntico é que se trata de conhecimento, de aprender e não somente de mergulhar em rituais. E que o serviço a Krishna, Jnana Yajna, através de conhecimento, é mais importante. Um detalhezinho frequentemente ignorado na pregação deste grande movimento. Então, é por isso processo. É um processo científico, Bhakti Yoga. Outra pergunta, Kalachandji. Não, Acharadeva, não tem mais nenhuma pergunta, essa foi a última. Pessoas agradecendo muito aqui suas falas. Então, muito obrigado a todo mundo, realmente foi um prazer ver velhos amigos de novo, e muito obrigado a vocês, aprecio demais toda a sua ajuda, seu apoio, compreensão, aprecio muito, muito mesmo. E até logo. Então, Narayana Padni, você vai encerrar? Sim. Gostaria de agradecer a presença de Siva Acharadeva, a presença de todos os convidados, todos que participaram dessa live. E não esqueça, o Dia dos Pais está chegando. Bhagavad Gita. A canção do Senhor Krishna. Muito obrigada. Obrigada a Adwaita Chandra por essa live e Jayasita, Kalachandi trabalharam comigo nessa live. Jayasita! Sim, sim. Ela faz muito isso. Então, um detalhe, Narayana, o presentinho, a mostra. Sim. Então, como você conseguiu fazer, Kalachandi? Porque nós temos um presente para todos que participaram dessa live, um bônus, né, da Bhagavad Gita, e Kalachandi iria ia disponibilizar. Como que ficou, Kalachandi? Estou colocando agora, só avisa para eles que vai ter essa amostra. Então, está no chat, nesse momento. Nesse momento. Ok. Então, presente para todos apreciarem. É o primeiro capítulo, né? É um breve resumo
de todo o livro. Então, todos vocês serão agraciados com esse bônus, esse presentinho que se encontra no chat dessa live, ok? Boa noite, muito obrigada. Hare Krishna, até logo, todo mundo. Hare Krishna. Haribo. Jai Shalacharya. Obrigada. Gracias por organizar, gracias a todos. Gracias por el capítulo. Jai Charadeva. Yay. Isso aí. Muito bom, muito bom. Jai.